Você já pensou como seria sua vida se, de repente, você perdesse tudo o que construiu com tanto esforço? Eu nunca pensei nisso, até que aconteceu com um grande amigo meu. O nome dele é Roberto. Roberto é um homem ambicioso e muito talentoso, que veio de família muito pobre, no interior do estado do Tocantins. Quando chegou na cidade de São Paulo, no início dos anos 80, entregou o jornal, foi engraxate, aprendiz de sapateiro. Trabalhou em uma grande empresa e até aprendeu como entrar no ramo de construção de casas. E de pequenas casas começou a construir pequenos prédios, de pequenos prédios passou a fazer grandes projetos como condomínios de luxo, casas de luxo, construção de empresas e foi crescendo. Com o passar dos anos, Roberto foi acumulando bens, se casou, teve 2 filhos, passou a morar em um condomínio de luxo, onde comprou 6 casas para alugar e também passou a investir em ações, fundos imobiliários e outros investimentos. Além de carros esportivos e apartamentos em Miami. Roberto a essa altura tinha mais de 450 colaboradores e a sua empresa já atuava em todo o sudeste do Brasil. Ele de fato construiu um império empresarial ao longo dos anos. E passou a ser dono de várias empresas e comprou muitos imóveis. Mas, devido a uma série de eventos inesperados, como a crise econômica em 2013 a 2018 e a concorrência acirrada, os seus negócios praticamente pararam e com a chegada da pandemia tudo ficou mais difícil. Roberto se viu com dívidas enormes e sem condições de pagar seus credores. Ele tentou de tudo para salvar seus negócios, mas infelizmente a falência foi inevitável. Seus credores ingressaram contra ele na justiça e pediram a sua falência. Como resultado, Roberto teve a sua falência decretada. Além disso, ele enfrentou processos judiciais e teve que lidar com o estresse e a pressão da situação. E aí você está pensando, nossa, mas ele perdeu tudo? Como assim? Na verdade, a história de Roberto não acaba aqui. Você acha mesmo que ele perdeu seus imóveis, seus carros e até mesmo sua casa? Claro que não. E vamos te explicar o motivo. Roberto é um grande empresário e tem estratégias para sobreviver ao mercado brasileiro. E como já dito, veio de uma família humilde, e o seu pai sempre o ensinou a fazer tudo com segurança e responsabilidade. Ele trabalhou demais e não queria ser pobre novamente e logo de início procurou uma assessoria jurídica. Roberto foi orientado a guardar todos os seus bens em uma holding familiar, e assim o fez desde o início. Logo que começou a crescer, cada bem imóvel, cada ação, cada carro, cada aquisição era comprado através de sua holding familiar. Roberto ficou muito satisfeito na época, quando soube que a holding familiar poderia proteger os seus bens e evitar o processo de inventário. Uma vez que ele e a sua esposa iriam administrar a holding familiar e os sócios seriam os seus 2 filhos. Haveria sucessão patrimonial e a família ficaria protegida no caso de sua ausência. E não teriam que sofrer com os efeitos de mais de 5 anos de processo de inventário. Os seus herdeiros não iriam perder mais de 40% do valor do seu patrimônio. Pois, Roberto comparou e viu que os gastos do inventário iriam levar parte de suas conquistas. Haveriam gastos de cartório, impostos pelo valor comercial do bem, honorários caríssimos com advogados, a manutenção mensal do processo de inventário. Enfim, Roberto ama demais a sua família e sabia que eles não teriam como arcar e suportar tudo isso. Além disso, ele ficou maravilhado em saber que guardando seus bens dentro da holding familiar ele teria as seguintes vantagens. No recebimento de aluguéis, ele não pagaria 27,5% de imposto de renda, como pagava quando recebia em seu CPF, mas tão somente 11,33% se recebesse os mesmos aluguéis através da holding familiar, representando um ganho de 16,17%. Ele fez as contas e viu que em um ano recebendo seus aluguéis pela holding teria uma economia de 194,04% com impostos. Ao doar os bens para a holding não haveria incidência de imposto de renda sobre ganho de capital, ou seja, uma grande vantagem financeira, e que o valor utilizado para o cálculo de imposto de doação seria aquele em sua última declaração de imposto de renda, e não o valor de mercado do mesmo bem. Poder vender os bens na hora que ele desejasse, sem precisar de assinatura dos sócios, que no caso são seus filhos. E ao vender pagaria apenas 6,54% de impostos nas vendas e não os 27,5% de imposto de renda sobre ganho de capital. Ou seja, vendendo os bens pela holding familiar a redução de impostos é de 20,96% por operação. Roberto atualmente agradece pois tomou a decisão assertiva. Embora tenha falido seus empreendimentos, ele não perdeu seu patrimônio, nem as suas aplicações financeiras, aluguéis, bens e garantiu a manutenção e a segurança de sua família.
Roberto sabia que os seus bens estariam protegidos e que sua família estaria segura, mesmo em caso de imprevistos. A história de Roberto é um exemplo de como a proteção dos bens é fundamental em qualquer situação. Nunca sabemos o que pode acontecer no futuro e precisamos estar preparados para enfrentar qualquer desafio. Se você é um empresário ou empreendedor, não deixe para depois a proteção do seu patrimônio. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como podemos ajudá-lo a criar a sua holding familiar e garantir um futuro mais seguro para você e sua família. Não espere até que seja tarde demais. Proteja seus bens e garanta a tranquilidade que você merece.